Boa noite, amigo telenauta da cidade de Cajazeiras e região. Por intermédio da TV Diário do Sertão, passamos a apresentar mais uma edição do programa Mensagem de Esperança. O programa Mensagem de Esperança é levado ao ar semanalmente e é de responsabilidade do Departamento de Divulgação Doutrinária do Grupo Espírita Os Sirineus do Caminho e tem como meta levar até você, amigo telenauta, mensagens de paz, de conforto e de esperança. Convidamos você, estimado telenauta, para refletirmos sobre a mensagem que é a carne, do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Paulo, Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Quase sempre, quando se fala de espiritualidade, apresentam-se muitas pessoas que se queixam das exigências da carne. É verdade que os apóstolos muitas vezes falaram da ambição da carne, de seus criminosos impulsos e nocivos desejos. Nós mesmos, frequentemente, nos sentimos na necessidade de aproveitar o símbolo para tornar mais acessíveis as lições do Evangelho. O próprio Mestre figurou que o Espírito, como elemento divino, é forte, mas que a carne, como expressão humana, é fraca. Entretanto, que é a carne? Cada personalidade espiritual tem o seu corpo fluídico e ainda não percebestes, porventura, que a carne é um composto de fluidos condensados? Naturalmente, esses fluidos, em se reunindo, obedecerão aos imperativos da existência terrestre no passivo e não determina por si. Podemos figurá-lo como casa terrestre, dentro da qual o espírito inteligente é dirigente. Habitação essa que tomará as características boas ou más de seu possuidor. Quando falamos em pecados da carne, podemos traduzir a expressão por faltas devidas à condição inferior do homem espiritual sobre o planeta. Os desejos alvitantes, os impulsos deprimentes, a ingratidão, a má-fé, o traço de traidor, nunca foram da carne. É preciso se instale no homem a compreensão de sua necessidade de autodomínio, acordando-lhes a faculdades de disciplinador e renovador de si mesmo em Jesus Cristo. Um dos maiores absurdos de alguns discípulos é atribuir ao conjunto de células passivas que servem ao homem a paternidade dos crimes e desvios da terra, quando sabemos que tudo procede do Espírito. A semana diz respeito ao tema No Campo Físico, de autoria do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. No campo físico. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Paulo, 1 Coríntios 15, 44. Ninguém menospreze a expressão animal da vida humana, a pretexto de preservar-se na santidade. A imersão da mente nos fluidos terrestres é uma oportunidade de sublimação que o espírito operoso é desperto, transforma em estruturação de valores eternos. A sementeira comum é símbolo perfeito. O germe lançado à cova escura, sobre a ação dos detritos da terra, afronta a lama, o frio, a resistência do chão, mas em breve se converte em verdura e utilidade na folhagem, em perfume e cor nas flores, e em alimento e riqueza nos frutos. Compreendamos, pois, que a semente não estacionou, rompeu todos os obstáculos e, sobretudo, obedeceu à influência da luz,
que a orientava para cima na direção do sol. A cova do corpo é também preciosa para a lavoura espiritual, quando nos submetemos à lei que nos induz para o alto. Toda criatura, provisoriamente, algemada à matéria, pode aproveitar o tempo na criação de espiritualidade divina. O apóstolo, todavia, é muito claro quando emprega o termo semeia-se. Quem nada planta, quem não trabalha na elevação da própria vida, coagula atividade mental e rola no tempo a maneira do seixo que avança quase inalterável, a golpes inesperados da natureza. Quem cultiva espinhos, naturalmente alcançará espinheiros. Mas o coração prevenido que semeia o bem e a luz, no solo de si mesmo, espere feliz a colheita da glória espiritual. Mensagem de esperança em seu momento musical. Apresenta a melodia Sempre Há Cantar, por Valdira de Paula. Pelos caminhos do mundo existem o mal e o bem. Ajude sempre que possa, não olhe com quem. Entre verdades e mentiras, você precisa vencer. Pague com amor toda a ira endereçada a você. Faço assim e vivo sempre a cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Faço assim e vivo sempre a cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Ali de amor onde esteja, sorria quando puder. Que a mão esquerda não veja o que a direita fizer. Quem tem amor sempre doa e sente paz no viver. Se ofendido, perdoa e busca depressa esquecer. Faço assim e vivo sempre a cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Faço assim e vivo sempre a cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Pelos caminhos do mundo existem o mal e o bem. Ajude sempre que possa, não olhe com quem. Entre verdades e mentiras, você precisa vencer. Pague com amor toda a ira endereçada a você. Faço assim e vivo sempre a cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Faço assim e vivo sempre a cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar.
TV Diário do Sertão. De Cajazeiras para o mundo. Voltamos com mais um bloco do programa Mensagem de Esperança. Vamos agora ao módulo Estudando o Livro dos Espíritos. O estudo desta semana refere-se às questões 149, 150, 150A e B. E o tema é sobre a alma após a morte. Que sucede à alma no instante da morte? Resposta: volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente. A alma após a morte conserva a sua individualidade? E os espíritos respondem: sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Como comprova a alma a sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material? E Kardec tem como resposta: continua a ter um fluido que lhe é próprio, haurido na atmosfera do seu planeta e que guarda a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. A alma nada leva consigo deste mundo? E a resposta foi: nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor, lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela fez da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Agora, amigo telenauta, o módulo Fatos e Notícias. Acontecimentos que foram destaque na mídia e que merecem uma reflexão espírita. Saúde do corpo e da alma. Até 40% dos casos de câncer e metade das mortes causadas pela doença são resultados de maus hábitos que as pessoas podem mudar, e não problemas genéticos ou contaminação química. A informação é de um novo estudo da Escola de Medicina de Harvard, nos Estados Unidos, publicado em maio na revista especializada JAMA Oncology. Segundo a pesquisa, entre 20% e 40% dos casos totais e metade das mortes pela doença poderia ser evitada se as pessoas adotassem um estilo de vida mais saudável, sem fumar, bebendo moderadamente, cuidando do corpo e do próprio peso e fazendo ao menos meia hora de exercícios físicos todos os dias. O estudo se baseou em dados de 140 mil profissionais de saúde, que foram acompanhados por longo prazo. Deles, apenas 20% foram considerados como de vida saudável, critério estabelecido a partir de conclusões feitas em outras pesquisas. As informações são da reportagem Metade das mortes por câncer poderia ser evitada com vida saudável, divulgada no dia 20 de maio pelo portal do jornal O Globo. No capítulo 17, item 11, de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, o benfeitor espiritual Georges, em mensagem de 1863, intitulada Cuidar do Corpo e do Espírito, tece oportuno comentário sobre o tema. Consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, inclui de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre se considera cativa da carne. Para que essa prisioneira viva se expanda e chegue mesmo
a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo de estar disposto e forte. Façamos uma comparação. Eis se acham ambos em perfeito estado, que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades, tão diferentes. É inevitável, parece a luta entre os dois. É difícil achar-se o segredo de como chegarem ao equilíbrio. Dois sistemas se defrontam. O dos ascetas, que tem por base o aniquilamento do corpo, e o dos materialistas, que se baseia no rebaixamento da alma. Duas violências tão insensatas, uma quanto a outra. Ao lado desses dois grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes que, sem convicção e sem paixão, são mornos no amar e econômicos ao gozar. Onde, então, a sabedoria? Onde, então, a ciência de viver? Em parte alguma. O grande problema ficaria sem solução se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma, e dizendo-lhes que, por se acharem em dependência mútua, importa cuidar de ambos. Inclui o espírito protetor. Amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender às necessidades que é própria da natureza, indica desatender à lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer e pelas quais é ele tão responsável quanto o cavalo mal dirigido, pelos acidentes que causa. Sereis, porventura, mais perfeitos se, martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, nem menos orgulhosos e mais caritativos para com o vosso próximo? Não, a perfeição não está nisso. Está toda nas reformas porque fizerdes passar o vosso espírito. Drobai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse o meio de o tornardes dócil à vontade de Deus e o único de alcançardes a perfeição. Vamos aos comerciais, daqui a pouco a gente está de volta. TV Diário do Sertão, de Souza para o mundo. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre.
Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. No programa Mensagem de Esperança, Joana de Ângeles responde. São perguntas e respostas sobre temas evangélicos, doutrinários, filosóficos, morais e de autoconhecimento. A pergunta desta semana é sobre o ódio. A pergunta é a 49. O ódio é um sentimento profundamente prejudicial. O que vem a ser ódio? E Joana de Ângeles responde. Etapa terminal do desarranjo comportamental. O ódio é tóxico, fulminante no oxigênio da saúde mental e física. Desenvolve-se na sua área mediante a análise injusta do comportamento dos outros em relação a si, e nunca ao inverso, fazendo-se vítima porque passou a um conceito equivocado sobre a realidade. Deixa-se consumir pelo complexo de inferioridade, procedente da infância castrada, e descarrega inconscientemente a sua falta de afetividade, a sua insegurança, o seu medo de perda, a sua frustração de desejo, em arremessos de ondas mentais de ódio, até o momento da agressividade física, da violência em qualquer forma de manifestação. O ódio é estágio primevo da evolução, atavicamente mantido no psiquismo e no emocional da criatura, que necessita ser transformado em amor mediante terapias saudáveis de bondade, de exercícios fraternais, de disciplinas da vontade. O Grupo Espíritos Sirineus do Caminho tem a seguinte programação voltada para o público em geral. O estudo do Evangelho e atendimento fraterno às segundas e terças-feiras, a partir das 18h30. Às quartas-feiras, o ESD, o estudo sistematizado da doutrina espírita. À quinta-feira, as palestras públicas doutrinárias, a partir das 19h30. Nas sextas-feiras, nós temos a Evangelioterapia, começando a partir das 19 horas. O programa Mensagem de Esperança, todas as sextas-feiras, apresentado a partir das 18 horas. E os sábados, a evangelização infantil, a partir das 8h30 da manhã. E aos domingos,
o estudo do estudo básico da doutrina espírita, começando a partir das 19 horas. Está localizado à Rua José Moreira de Figueiredo, número 309, Centro de Cajazeiras. E as notícias do Movimento Espírita da semana é Espiritismo no Hospital do Câncer 2. A Expor Cultural Espírita é um ciclo mensal de palestras doutrinárias que alcança sua 29ª edição no Hospital do Câncer 2, unidade do INCA, no Rio de Janeiro. Além de ambiência de paz que cria, ajudando na cura, permitir a pacientes e familiares, funcionários e demais interessados o acesso ao consolo e esclarecimento da doutrina espírita. As palestras ocorrem sempre numa sexta-feira, às 13 horas. A próxima será dia 24 de junho, sobre perdão de pessoas amadas, com Givanildo Costa. As demais palestras serão no dia 22 de julho, O Sentido da Vida, com Francisco Rebouças. Dia 26 de agosto, Perdão, um Gesto de Amor, com Laura Barra. 23 de setembro, A Vida no Mundo Espiritual, com Marco Aurélio. 28 de outubro, A Fé Transporta Montanhas, com Tami Lima. 18 de novembro, Como Enfrentar a Doença, com Idemar Marinho. E 2 de dezembro, sobre o tema Pelos Caminhos de Jesus, com Hernani Sampaio. A 29ª Expo Cultural Espírita é realizada no Anfiteatro, no 5º andar do Hospital do Câncer 2, Rua Equador, número 831, bairro Santo Cristo, próximo ao Terminal Rodoviário Novo Rio. E o dica de livro dessa semana do programa é Sexo e Consciência. O livro Sexo e Consciência pode perfeitamente ser classificado como um tratado sobre sexualidade à luz da doutrina espírita. Lançado pela Livraria Espírita Alvorada Leal, reúne abordagens do médium e orador Divaldo Pereira Franco sobre questões ligadas à sexualidade, comentários colhidos a partir de pesquisa minuciosa em gravações de audiovisuais, de palestras e seminários proferidos pelo tribuno baiano no Brasil e exterior, em período em que vai desde a década de 1980 até o ano de 2013. O trabalho de organização foi do espírita estudioso do tema, Luiz Fernando Lopes, um pernambucano residente em São Paulo. Este trabalho proporciona novos referenciais para uma análise profunda no plano psicológico e existencial, favorecendo o despertar da dimensão amorosa que repousa na intimidade do espírito, aguardando o nosso momento de decisão para eclodir com sabedoria e consciência no imenso painel evolutivo do ser. Destaca Luiz Fernando, na apresentação do livro, que sintetiza observações e estudos, discussões e análises de diferentes comportamentos humanos. O livro, de fato, faculta uma visão muito ampla a respeito do sexo e da consciência, evidenciando ao leitor a diferença entre sexo consciente e sexo em desalinho. Apresenta, ao mesmo tempo, diretrizes de equilíbrio para uma existência saudável dentro dos padrões ético-morais e espirituais, tendo em vista a imortalidade do espírito, conforme ressalta a mentora de Divaldo, Joana de Ângeles, que assina o prefácio. Dividido em 14 partes, o livro aborda temas como energia sexual, sexo e reencarnação, aborto, sexo e obsessão, transtornos sexuais, homossexualidade, superando a prostituição, desafios conjugais, o jovem e a sexualidade, educação afetivo-sexual e Jesus, modelo de sexualidade integral. A partir deles, são aprofundadas diversas outras questões, como canalização de energias,
polaridades sexuais e mediunidade, aborto devido a estupro, pedofilia, almas gêmeas e mediunidade, aborto devido a estupro e sublimação, casamento, herança e adoção de filhos, sexualidade no mundo contemporâneo, carnaval, sexo e questões de gênero, a amizade na vida conjugal, o processo de envelhecimento, infidelidade, perdão e recomeço, sexo, namoro e casamento, amor e paixão, erotização precoce e o papel dos pais, a falência da educação sexual no lar e Jesus sobre o olhar da psicologia. Substancioso, Sexo e Consciência, tem 582 páginas e pode ser adquirido em livrarias virtuais como www.candeia.com e www.boanova.net ou diretamente no site da Livraria Leal, com valor promocional de R$ 38,50. O endereço da livraria é www.livrarialeal.com.br. Vamos agora a mais um intervalo comercial. TV Diário do Sertão. De Cajazeiras para o mundo. Voltamos com mais um bloco do programa Mensagem de Esperança. Amigo telenauta, estabeleça um clima de paz, harmonia e segurança no seu lar. Inicie hoje mesmo o estudo do Evangelho no lar. É o maior investimento que você pode fazer a você e a toda a sua família. Visite o Bazar da Fraternidade dos Sirineus do Caminho e adquira objetos em bom uso e em baixo custo. Sua localização é na Estrada do Cocodé, por trás do Hospital Universitário Dr. Júlio Bandeira. Seu funcionamento ocorre nas terças, quintas e sextas pela manhã, nas segundas, quartas e sextas à tarde e no sábado pela manhã e à tarde. Quando despertamos para as verdadeiras razões do viver aqui na Terra, quando nos deparamos com os problemas do destino e da dor, quando nos vemos auto-questionando valores adotados pela sociedade, dentre outras variadas reflexões, sentimos falta de ensinamentos que nos deem norte seguro e confiável para seguirmos adiante, rumo a dias melhores. Encerrando o programa dessa semana, desejamos muita paz e sabedoria a todos os nossos amigos telenautas e deixaremos vocês com o quadro Vidas e Valores, que trará para a sua vida esclarecimentos diversos sobre temas do nosso cotidiano. Esperamos que vocês se deleitem com a conversação de nosso amigo, orador e escritor espírita, Raul Teixeira. O tema dessa semana é o lazer que nos falta. Um bom final de semana a todos e até a próxima semana. Há uma lei da natureza que nos ajusta perfeitamente na relação com o trabalho. Essa lei se chama lei do repouso. Existe uma lei do repouso, lei divina. Uma vez que Deus nos deu um corpo físico capaz de sofrer com o passar do tempo,
capaz de se esgotar com as nossas atividades mais densas, mais rústicas, ou com o passar do tempo, ele nos dotou de recursos de recomposição desse corpo. Mas para que esses recursos de recomposição se estabeleçam e deem frutos, será preciso que nós colaboremos para isso. É dessa maneira que a lei do repouso, que nós encontramos num livro muito interessante, que é o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, esse trabalho que Deus deseja que a gente realize, tem como respaldo esse descanso que Ele espera que tenhamos. Todas as vezes que trabalhamos excessivamente, ou que trabalhamos muito durante algum tempo, o organismo vai se ressentindo disto. O desgaste vai nos levando a um estado de cansaço, às vezes de irritabilidade, que fez com que se chamasse internacionalmente de estresse. Toda aquela atividade feita e que nos causa um certo distendimento, uma certa distensão comportamental, uma coisa que nos exige muito emocionalmente ou psicologicamente, causa um estresse. E hoje em dia, todo mundo tem estresse. Mas nós chamamos de estresse a tudo. As pessoas que são nervosas, irritadiças, nós dizemos que sujeito estressado. A partir daí, passamos a admitir que esse termo tenha caído no lugar comum e que todo mundo use. E no nosso trabalho excessivo, cansativo, ficamos estressados. É necessário, então, que procuremos uma forma, uma maneira de desfazer esse estado de distensionamento, esse estado estressante. Exatamente por quê? Porque Deus não pretende que nós trabalhemos até a exaustão. Em O Livro dos Espíritos, chegamos a aprender que deveremos trabalhar até o limite das forças. E cada criatura tem o seu limite de forças. Importante é não nos deixarmos arrastar por essa situação que se torna depois inviável retroceder, porque o corpo adoece. Quando exigimos demasiadamente do nosso organismo, do nosso cérebro, do nosso sistema nervoso, a tendência é que esse organismo sofra, adoeça, se desgaste. Então, vamos pensar no que poderemos fazer para produzir esse descanso. Vamos pensar naquilo que convencionamos chamar lazer. Afinal de contas, o que é o lazer? Para muita gente, lazer é não fazer nada. Lazer é parar totalmente. Lazer é um descanso sem limites. Mas será que é isto mesmo a proposta do lazer para as nossas vidas na Terra? Será que, para atendermos a essa lei divina do descanso, teremos que parar definitivamente? Teremos que interromper definitivamente a nossa atividade? Ou poderemos mudar de ação? Aprendemos que no mundo superior, onde pulsa a espiritualidade superior, onde estão os nossos anjos guardiães, a sua forma de descansar é mudando de atividade. Mas mudar de atividade será trabalho no bem. O programa de rádio Momento Espírita traz mensagens de otimismo e esperança. Para conhecer os textos, você pode acessar o site www.momento.com.br. As gravações estão disponíveis em CDs e livros que podem ser solicitados pelo telefone 41 3225 2739 ou pela internet no endereço
www.livrariamundoespírita.com.br. A Federação Espírita do Paraná disponibiliza obras espíritas do século XIX em biblioteca virtual. A iniciativa pioneira garante para as gerações futuras o acesso a obras de vital importância para o conhecimento da ciência espírita. Para visitar a Biblioteca Espírita Virtual de Obras Raras, basta digitar www.bibliotecaespírita.com. E o que é trabalho no bem? Aprendemos que toda ocupação útil da criatura é um trabalho. Se eu estou pensando no bem, se eu estou fazendo oração, se estou cozinhando, lavando uma peça de roupas, se eu estou caminhando por um jardim, respirando fundo, se é uma coisa positiva que visa positivismo, é um trabalho no bem, é um trabalho. Desse modo, o lazer poderá ser um trabalho, mas um trabalho que não nos exija, que não nos esfalfe. Quanta gente gosta de desenvolver o seu lazer lendo? Existe coisa mais agradável do que uma leitura superior, do que uma leitura gostosa, uma leitura que nos traga um gracejo, cultura, informação, uma leitura que nos faça manter contato com pensamentos superiores? É um lazer. Há pessoas que passam um fim de semana lendo. Há pessoas que passam um fim de semana cuidando do jardim. Já trabalharam na sua empresa, na sua oficina, a semana inteira. Mas nos finais dessa semana, vai fazer o seu lazer, um outro tipo de trabalho. Há indivíduos que gostam de consertar coisas em casa. Mas por hobby. Eles gostam de mexer nas instalações, eles gostam de cuidar das paredes, das pinturas. É um hobby, é um lazer. Tudo que nos descansa a mente do trabalho renitente, continuado, para sair da mesmice. O lazer. Mas encontramos outras pessoas que vão passar o final de semana, por exemplo, os feriados, feriadões, nas praias, nas casas de campo, nas montanhas. E quando voltam, vemos nas ruas coisas absurdas, nas estradas, porque as pessoas cortam pelo acostamento, irritadas, tensas, densas. Vemos outros que xingam, que agridem, que dizem impropérios, que fazem maus sinais aos choferes, aos motoristas que estão passando ao seu lado. Mas, afinal de contas, essa pessoa conseguiu fazer o seu lazer ou não? Esse indivíduo descansou ou não? Como é que nós poderemos descansar e voltar pior do que fomos? Naturalmente, vale pensar no lazer de que temos necessidade. Nós não temos que sair por sair para nos irritar nas estradas, para nos irritar no trânsito. Nós precisamos sair para relaxar a mente. Ou, de repente, nós precisamos ficar para relaxar a mente. As senhoras que se aproveitam e, para relaxar a mente, vão arrumar gavetas, tirar papéis, mexer em roupas, passar roupas. Há todo tipo de lazer. Há uns que vão ouvir música, há outros que vão tocar música. Os nossos lazeres são os mais variados. Importante é que haja lucidez no nosso lazer. Porque ficar parado sem fazer nada, isso tem cheiro de preguiça. E nós estaremos jogando o nosso tempo fora, desperdiçando o nosso tempo. Cabe a você, cabe a nós, a todos nós, buscar esse tipo de lazer que nos construa, que nos ilumine, que nos exalte. Bater uma bolinha no final de semana, jogar um ping-pong, ir para uma quadra de tênis, de vôlei, não importa. Importa é que dessa atividade nós saiamos em melhor estado. Se formos para o futebol,
O nosso lazer, o nosso jogo, não poderá ser uma coisa estressante. Eu não poderei jogar com a outra equipe querendo ganhar somente, e se a outra equipe ganhar, eu partir para a briga. Porque isso não terá sido um lazer. Isso terá sido um incômodo, uma agitação, uma excitação. Todo esporte deve ser uma coisa agradável. O outro time não é o inimigo nosso, é o adversário no jogo. Adversário não quer dizer inimigo. Adversário é quem está em campo oposto. Inimigo é quem se indispõe um com o outro. O nosso lazer nos esportes deve ser uma coisa agradável. Quando nós ganharmos ou quando nós perdermos, nos abraçamos. Porque o gostoso do esporte é praticar o esporte. Quando somos profissionais e que aquilo demanda ganho de dinheiro e que aquilo demanda posição social dentro do clube, encontramos maiores possibilidades desses estresses. As pessoas que estão disputando dinheiro, posição social, cargos, mas não é o nosso caso. O lazer de que nós precisamos é esse descanso proposto pela lei de Deus. Descansar mudando de atividade. Não parar definitivamente. Não passarmos 12 horas dormindo para que o corpo se levante laço, mais cansado ainda e nós irritadíssimos. Vamos mudar de atividade. Fazer uma coisa do bem. Ouvir música, cantar músicas, ler, caminhar, passear com as pessoas amadas, com a pessoa querida, dando sentido ao nosso descanso.